Graças a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Eu quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus nessa noite. Quem vos saúda é o seu irmão em Cristo, cooperador Anderson Maciel. Recebam a paz do Senhor nessa noite, receba a paz no seu lar, receba a paz no seu trabalho, receba a paz do Senhor aonde você estiver. Aleluia. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A paz do Senhor, meu irmão Etiênio Gabriel, que Deus te abençoe, servo de Deus. Compartilha aí no seu Facebook, para que pessoas possam entrar na live, e escutar a palavra de Deus, escutar a voz de Deus, Louvado seja Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então você que está entrando, seja bem-vindo. A paz do Senhor Jesus. Compartilhe essa live com seus amigos no WhatsApp, no Instagram. Compartilhe aí também no Facebook mesmo. Aleluia. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Eu vou estar trazendo uma palavra da parte de Deus, acerca da apostasia da fé, a apostasia. Nós sabemos que nós temos vivenciado dias difíceis, dias trabalhosos, dias de dificuldade, O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 3, que nos últimos dias sobreviriam, iriam ter dias trabalhosos, dias difíceis, dias de dificuldades, E nós sabemos que esse tempo ao qual Paulo ele escreveu na segunda carta a Timóteo já é o nosso tempo, Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a nossa irmã Morena K. Que Deus te abençoe, que Deus te livre e te guarde de todo mal. Eu já quero cumprimentar todos que estão entrando na live com a paz do Senhor Jesus. Compartilhe essa live, Compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. Esperar entrar mais alguns irmãos para que nós possamos estar meditando na palavra de Deus, na palavra do Senhor, a qual Deus ele colocou em meu coração. Aleluia. Jesus ele diz, Jesus ele fala acerca das coisas que iriam acontecer quando estivesse próximo do fim, E uma dessas coisas, aleluia, que iriam acontecer, que já está acontecendo, é a apostasia, É a apostasia que está acontecendo. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, meu irmão Marcelo, que Deus te abençoe. Aleluia, Deus é contigo, servo de Deus. Compartilha essa live, tá certo, meus irmãos? Faz tempo que eu não faço live aqui no Facebook, Faz tempo que eu não faço live aqui no Facebook. Não que eu não queira, mas é porque existe dificuldades, para mim estar fazendo transmissão aqui no Facebook. Mas hoje Deus ele deu vitória. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que estão entrando aqui na live, Que Deus abençoe nossos irmãos internautas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus amados irmãos, a palavra que nós vamos estar meditando
se encontra em 1 Timóteo, no capítulo 4, e o versículo 1 e o versículo 2. Amém? Meus irmãos, se tiver com a Bíblia na mão, abram a palavra de Deus no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, para que meus irmãos possam entender a palavra, né? Para que meus irmãos possam compreender. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Irmão Francisco IPDA, vou estar orando sim, tá bom? No final da live vou estar fazendo uma oração em favor de todos. Tá bom? Creia no milagre, creia na sua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Cordeiro de Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Deus abençoe a nossa irmã Almile Félix. Deus abençoe sua vida. Aleluia. Compartilhe, meus irmãos. Compartilhe essa live, né? Para junto falarmos desse tema, né? Porque sabemos que hoje em dia dificilmente alguém fala acerca da apostasia, né? Hoje em dia os pastores, os pregadores não querem mais falar acerca desse tema, né? E nós temos que falar sobre isso, porque isso é um dos sinais da vinda de Jesus, é um dos sinais da volta de Jesus, né? Então nós temos que falar acerca disso, né? Para que pessoas possam ser alertadas, para que pessoas não venham, louvado seja Deus, aleluia, se embaraçar com esses falsos ensinos, né? Com esses falsos ensinadores. Amém? Vou estar orando, tá bom, irmã Amanda? Que Deus abençoe sua vida. Louvado seja Deus. Creia na sua recuperação, tá bom? A vitória é sua, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, vocês que estão na live, compartilhe, tá certo? Compartilhe, não para que tenha muitas pessoas na minha live, mas para que muitas pessoas possam ouvir a verdade da palavra de Deus. Para que muitas pessoas possam ouvir a verdade do Senhor. Aleluia, porque no Facebook é cheio de pessoas fazendo lives de revelação, lives de profecia, lives de visão. Aleluia, a maioria de revelação da carne, profecia da carne, né? E nós podemos observar que essas lives lotam, né? Dá 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Aleluia, porque o povo hoje em dia só quer bênção, né? O povo hoje em dia só quer vitória. Louvado seja Deus, mas não tem vitória para aqueles que não andam conforme a palavra do nosso Deus. Não tem bênção para aquele que não anda segundo a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 4. Aleluia. E o versículo 1 e o versículo 2, que vai dizer dessa maneira: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, a nossa irmã Fátima Silva, seja bem-vinda, tá bom? Aqui na live, sinta-se em casa, certo? Amados irmãos, nós sabemos que o escritor, as epístolas, as cartas de 1 e 2 Timóteo, nós sabemos que o escritor foi o grande homem de Deus, apóstolo Paulo, né? Nós sabemos que quem escreveu a carta a Timóteo foi o nosso irmão apóstolo Paulo. Aleluia. E na primeira e na segunda carta a Timóteo, aleluia, é Paulo, né, dando recomendações a Timóteo. É Paulo dando orientações a Timóteo de como Timóteo devia se comportar, de como Timóteo devia viver.
orientando a Timóteo o que Timóteo deveria fazer em certas situações. Aleluia, louvado seja Deus, porque para quem não sabe, Timóteo, ele era pastor, ele era um jovem pastor da igreja de Éfeso. Timóteo, ele tinha aproximadamente, aleluia, 28 para 29 anos, então ele era um jovem pastor, né? Louvado seja Deus. Então aqui na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, Paulo, ele vai falar a Timóteo acerca das coisas que iriam acontecer nos últimos dias, acerca das coisas que iriam acontecer quando tivesse próximo a volta de Jesus, quando tivesse próximo, aleluia, o fim de todas as coisas. E aqui no versículo 1, Paulo vai dizer a Timóteo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Louvado seja Deus. Paulo, ele estava dizendo para Timóteo que o próprio Espírito Santo revelou a ele. O próprio Espírito Santo falou claramente a Paulo que nos últimos tempos alguns iriam se apostatar da fé. Aleluia. Mas afinal de contas, o que é a apostasia? O que é se apostatar da fé? O que é apostasia da fé? Aleluia. A palavra apostasia da fé significa o abandono da fé, o abandono da verdade, o abandono do verdadeiro evangelho, o abandono da sã doutrina. Aleluia. Então, o que Paulo estava dizendo para Timóteo é que nos últimos dias, muitas pessoas, muitos irmãos, muitos crentes, muitos cristãos iriam abandonar a verdade, iriam abandonar a palavra, iriam abandonar o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno. Aleluia. E uma coisa que nós temos que entender é que a apostasia, ela não vem das seitas heréticas. A apostasia, ela não vem das igrejas mundanas. A apostasia, ela não vem das igrejas liberais, onde pode tudo, onde você pode viver de qualquer maneira, não. A apostasia não vem dessas igrejas. A apostasia, ela vem da igreja bíblica. Como assim, igreja bíblica? A igreja que anda conforme a Bíblia Sagrada. A apostasia, ela vem das igrejas que andam na verdade. A apostasia, ela vem das igrejas, aleluia, que obedecem à palavra de Deus, que andam no verdadeiro evangelho, aleluia. Então Paulo estava dizendo que nos últimos dias, aleluia, iriam pessoas, louvado seja Deus, que andavam na verdade, pessoas que andam na verdade, pessoas que andam na doutrina, pessoas que andam em santidade, em santificação, iriam se apostatar, ou seja, iriam deixar a doutrina de lado, iriam deixar a palavra de lado, iriam deixar o evangelho verdadeiro de lado, para viver um falso evangelho. Aleluia. Ou seja, essas pessoas, elas deixam a palavra, elas abandonam a verdade, abandonam a doutrina, abandonam o evangelho verdadeiro para poder viver um falso evangelho. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer no livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 3, vai dizer que os crentes da Galácia começaram no Espírito, mas estavam terminando na carne. Então isso que é apostasia. É a pessoa começar no Espírito, a pessoa começar andando conforme a palavra de Deus. É a pessoa, aleluia, começar andando
na sã doutrina, andando conforme a palavra. É uma pessoa que começa, aleluia, a servir a Deus de corpo, alma e espírito, andando em santidade, andando em santificação, renunciando o pecado, renunciando os seus prazeres, renunciando às coisas do mundo e vivendo só para Deus. Então, com o tempo, essa pessoa vai deixar de andar em santificação. Com o tempo, essa pessoa vai deixar de andar na verdade. Ou seja, vai dizer que o pecado não é mais pecado, vai dizer, aleluia, que a sensualidade não é mais pecado, vai dizer que a lascívia não é mais pecado, vai dizer, aleluia, que a vaidade, aleluia, não é mais pecado. Ou seja, essa pessoa está se apostatando, essa pessoa está abandonando, aleluia, a fé salvífica, né? Essa pessoa está abandonando a fé verdadeira, está abandonando a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a apostasia ela vem das igrejas bíblicas. Nós podemos observar que muitas pessoas, há 10, há 20, 30 anos atrás, eram uma bênção na presença de Deus, né? Andava em santificação, andava na verdade, pregava contra o pecado, tinha uma vida pura, tinha uma vida santa na presença do Senhor. E hoje em dia, louvado seja Deus, não vive mais daquela maneira. Hoje em dia é um crente mundano, é uma crente mundana, né? E diz que a doutrina, louvado seja Deus, é usos e costumes. Diz que a doutrina, aleluia, é coisa do homem. É coisa dos pastores, que não é doutrina bíblica. Aleluia. Porque eles falam que a doutrina bíblica é somente os 10 mandamentos. Falam que a doutrina bíblica é só amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas não, a doutrina é a santificação do corpo, da alma e do espírito. A doutrina não é só eu amar o meu irmão. A doutrina não é só eu não matar. A doutrina não é só não roubar, não. Aleluia. A doutrina é corpo, alma e espírito. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis, até a vinda do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Então o nosso corpo também tem que ser santificado. O nosso corpo também tem que ser irrepreensível. O que é ser irrepreensível? É nós não darmos motivo de alguém vir nos repreender. É nós não darmos motivos de alguém vir e nos acusar dizendo que nós estamos no pecado. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então muitas pessoas têm abandonado a verdade. Muitas pessoas têm abandonado, aleluia, louvado seja Deus, a santa doutrina do Senhor, né? Pessoas que antigamente eram uma vida santa, era uma vida pura, andava em santidade, né? Louvado seja Deus, andava, era firme na oração, no jejum, na santificação, batia contra o pecado. Hoje em dia anda toda maquiada, dizendo que batom não é pecado, dizendo que pintar cabelo não é pecado, dizendo, aleluia, que cortar cabelo não é pecado, mas tudo isso a Bíblia condena. Tudo isso a Bíblia condena. Sabemos que o mais importante é ter o interior puro, aleluia, mas Deus também quer santidade no nosso corpo. A mulher de Deus, ela não pode andar, aleluia, com uma roupa indecente. A mulher de Deus, ela não pode andar com a saia no meio da coxa, porque ela sabe que vai causar, aleluia, desejo no seu irmão, no seu próximo. Louvado seja Deus. O homem de Deus não pode andar sem camisa porque vai causar desejo nas mulheres. Vai causar desejo nas mulheres, então não pode. Aleluia. Isso não é uso e costume, isso é doutrina. O apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem, aleluia, com vestimenta decente, com pudor, com modéstia, aleluia.
O que é a palavra pudor? O que significa a palavra pudor? Significa ter vergonha de mostrar as suas partes. Aleluia. A palavra pudor significa ter vergonha de mostrar as suas partes. Então eu tenho que ter pudor. Eu tenho que ter vergonha de andar sem camisa no meio da rua. Eu tenho que ter vergonha de andar sem camisa no meio da rua, porque eu sei que vai causar desejo nas irmãs, nas mulheres. Aleluia. É lascívia. Eu não posso andar de short no meio da rua, porque vai causar lascívia, vai causar desejo. Louvado seja o nome do Senhor nas outras pessoas, nas mulheres. Louvado seja Deus. A mulher não pode andar com roupa acochada, porque vai causar desejo nos homens. Aleluia. Então, pessoas que antigamente pregavam contra esse tipo de coisa, pessoas que eram realmente servos de Deus, aleluia, têm se apostatado. É isso que é se apostatar. É largar, aleluia, os princípios bíblicos. É largar, aleluia, o que a palavra manda para viver segundo os seus desejos, segundo as suas vontades. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então isso é apostasia. E o apóstolo Paulo vai dizer mais, né? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Né? Muitas pessoas se apostatam da fé porque passam a ouvir, aleluia, pastores mundanos. Passam a ouvir falsos profetas, falsos pastores, aleluia, que pregam um evangelho fácil, que pregam um evangelho que pode tudo, que pregam um evangelho que não tem nada a ver mulher pintar cabelo, né? Pregam um evangelho que não tem nada a ver a mulher usar uma calça, não tem nada a ver uma mulher usar uma saia no meio da coxa, não tem nada a ver usar maquiagem, não tem nada a ver passar batom, aleluia. Muitas pessoas se apostatam porque passam a ouvir esses falsos profetas que são usados pelo demônio, pregando doutrinas de demônio, aleluia. Louvado seja Deus. Porque a doutrina de Deus, aleluia, é a santificação do corpo, da alma e do espírito. O evangelho verdadeiro, ele requer renúncia. O evangelho verdadeiro, ele é renúncia do pecado. Ele é renúncia, aleluia, das coisas do mundo. O evangelho verdadeiro, ele exige santificação da nossa parte. O evangelho verdadeiro, ele exige que eu renuncie os meus desejos carnais. Ele exige que eu renuncie às minhas vontades carnais. Por quê? Porque a minha carne, aleluia, ela quer ir para a fornicação. A minha carne quer ir para o futebol. A minha carne quer ir para as festas, para beber, para usar droga, para andar com as amizades. Então, se eu aceito Jesus e quero viver o verdadeiro evangelho, eu não posso mais praticar esse tipo de coisa. Aleluia. Então é por isso que muitas pessoas se apostatam, abandonam a fé. Porque passam a ouvir esses falsos profetas que dizem que lá vocês podem viver de qualquer maneira, que Deus só quer o coração, que Deus não olha para a aparência, Deus não olha para o corpo, que Deus só quer o coração. Aleluia. São falsos profetas que estão enganando muitas pessoas. Louvado seja Deus. Jesus fala em Mateus capítulo 24, versículo 13, se eu não me engano. Porque nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas e enganariam a muitos. Então nós podemos observar que os falsos profetas ele têm aumentado muito, têm se multiplicado. Aleluia. Onde você entra no Facebook, tem live de falso profeta passando revelação, de falso profeta, aleluia, passando profecia, mas não prega a santidade do corpo, não prega a santificação, não prega o evangelho verdadeiro, aleluia. Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículo 8, que ainda que um anjo desça do céu e pregue um outro evangelho que seja maldito, que seja anátema,
Aleluia. Então um evangelho que não exige santidade, um evangelho que não exige transformação de vida, um evangelho que não exige renúncia, é um evangelho maldito. É um evangelho falsificado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, muitos pastores que eram de igrejas sérias, igrejas que pregavam realmente a palavra, igrejas que andavam realmente na santa doutrina, pastores têm se apostatado, têm se corrompido, aleluia, têm deixado a fé verdadeira, têm deixado a santa doutrina. Pastores que pregavam contra a vaidade, hoje em dia pregam que não é pecado a mulher usar batom, pregam que não é pecado a mulher pintar cabelo, pastores que pregam que não é pecado a mulher pintar as unhas, cortar cabelo, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. É falso profeta, meus irmãos. Tenham cuidado com esses falsos profetas que pregam que você pode viver de qualquer maneira, que Deus só quer o seu coração, porque é mentira do diabo. Deus ele não quer só o coração, não. Deus ele quer corpo, alma e espírito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o Espírito Santo revelou a Paulo que nos últimos dias alguns iriam se apostatar. Graças a Deus que não são todos, mas são alguns que iriam se apostatar da fé, né? Iriam abandonar a verdade, abandonar a palavra, abandonar a doutrina, abandonar o verdadeiro evangelho. Aleluia. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, né? Então esses pastores que pregam, aleluia, uma doutrina liberal, uma doutrina que não tem santificação, uma doutrina que não tem renúncia, uma doutrina que não tem verdade, aleluia, são demônios usando esses pastores, porque a Bíblia que está dizendo, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, aleluia, porque a doutrina de Deus é santa, a doutrina de Deus exige renúncia, a doutrina de Deus exige que eu seja diferente do mundo, a doutrina de Deus exige que você seja diferente do mundo, aleluia. A Bíblia diz em Malaquias, capítulo 3, no versículo 18, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Louvado seja Deus. Por que que a Bíblia diz que outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve? Porque se você for ler lá no livro de Gênesis, aleluia, você vai ver que Noé, ele era diferente das outras pessoas da época dele, aleluia. Noé, ele não vivia segundo o costume daquelas pessoas ímpias. Por quê? Porque aquelas pessoas só queriam saber de estar bebendo, só queriam saber de estar farreando. Aquelas pessoas só queriam saber de estar se prostituindo com as coisas do mundo. E a Bíblia diz que Noé era diferente. Noé, ele era o pregoeiro da justiça. Noé, ele era um homem justo, um homem reto, um homem bom diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E da mesma forma é hoje em dia. Aleluia. Nós temos que ser diferente das pessoas do mundo. Se elas bebem, nós não podemos beber. Se elas fumam, nós não podemos fumar. Louvado seja Deus. Se elas mentem, falam palavrões, andam na sensualidade, na lascívia, nós não podemos viver segundo a forma em que eles vivem, a conduta que eles vivem, não. Nós temos que ser diferente, meus irmãos.
Nós temos que ser diferente. Se os homens do mundo usam short, eu não posso usar short, porque se eu sair de short lá no meio da rua, as pessoas não vão me reconhecer como crente, as pessoas não vão me reconhecer como cristão. Se uma mulher sair na rua, aleluia, de calça comprida, as pessoas não vão reconhecer ela como crente, como serva de Deus. Não, então nós temos que ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus. Louvado seja Deus. Se muitos têm se corrompido, se apostatado, que nós não podemos fazer o que eles fazem. Se eles se corromperam, se apostataram, é com eles e Deus. Nós temos que permanecer na doutrina que nós aprendemos. Paulo diz para Timóteo: e tu, meu filho, permaneces naquilo que aprendestes. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, meus amados irmãos, muitos têm se apostatado, né? Muitos estão igual à igreja da Galácia. Estão igual os Gálatas, que começaram no espírito, mas estão terminando na carne. Começaram na verdade, mas estão terminando na mentira. Aleluia. Começaram no verdadeiro evangelho e estão terminando em um falso evangelho liberal. Evangelho, aleluia, que você pode viver de qualquer maneira. Evangelho que você pode viver de qualquer jeito, que não precisa mudar as vestes, não precisa mudar a forma de falar, não precisa mudar o modo de viver, que Deus ele só olha para o seu coração. Mas a Bíblia vai dizer em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, portanto, louvado seja Deus, se aquele que chamou vocês é santo, sede vocês também santos em toda a vossa maneira de viver. Temos que ser santo no falar, temos que ser santo no vestir, temos que ser santo no andar, temos que ser santo em toda a nossa maneira de viver. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então que nós venhamos tomar cuidado com esses falsos profetas, né, que tem pregado um evangelho fácil, que tem pregado um evangelho verdadeiro, um evangelho, aleluia, liberal. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos observar que nas igrejas, hoje em dia, é um mundo puro. É o mundo puro, moda pura dos dias de hoje. Igreja com luzes, aleluia, piscando, igreja com parede preta, igreja com jovens, aleluia, subindo no púlpito para pregar, louvado seja Deus, com blusa de manga, pastores que pregam com blusa de manga, aleluia, falta de reverência diante de Deus, falta de reverência a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então muitos têm abandonado essa palavra, muitos têm abandonado a sã doutrina do Senhor. Aleluia. E no versículo 2 vai dizer, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Tá vendo, meus irmãos? Esses falsos profetas, esses falsos pastores de Facebook, esses falsos profetas de YouTube, esses falsos profetas das igrejas mundanas, aleluia, que falam mentiras para vocês, que falam mentiras para as pessoas, aleluia, dizendo que não tem nada a ver, aleluia, irmão, usar um short, dizendo que não tem nada a ver, aleluia, ir ao cinema, dizendo que não tem nada a ver assistir televisão, assistir novela, dizendo que não tem nada a ver, aleluia, fazer academia, né? Dizendo que não tem nada a ver a mulher pintar as unhas, a mulher usar calça comprida, louvado seja Deus. Esses são os falsos profetas que Paulo está dizendo que eles falam mentiras, aleluia. Não são usados por Deus, mas são usados pelos próprios demônios e tem enganado muitas pessoas, aleluia. Tem enganado pessoas que obedece a sã doutrina, tem enganado pessoas que obedecem a palavra, e essas pessoas têm se contaminado, têm se embaraçado com os ensinos desses hereges, desses falsos profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que saíram,
aleluia, das igrejas que vivem a verdade, aleluia, a passar a viver de qualquer maneira por causa desses falsos ensinadores, por causa desses falsos mestres, aleluia, que pregam segundo os seus corações, pregando doutrinas herégicas, doutrinas demoníacas, doutrina de homens, aleluia, né? Então muitas pessoas têm se apostatado por causa desses falsos profetas. Então que nós venhamos sempre estar em vigilância, aleluia, sempre examinando a palavra de Deus, né? Sempre examinando a palavra. Não vá por ensinos de homens, não vá por ensinos de homens em YouTube, em rede social. Vá para a palavra de Deus, ore ao Senhor, que Deus ele vai, aleluia, iluminar a sua visão diante da palavra de Deus. Deus ele vai fazer você entender a palavra de Deus, aleluia. Eu fui uma pessoa que ia muito por ensinos de YouTube, ia muito por ensinos de Facebook, aleluia. E eu vivia debatendo com pessoas por causa disso, por causa desses pastores de YouTube. Louvado seja Deus. Mas a partir do momento que eu fui para a Bíblia, o próprio Deus me revela a sua palavra, a sua verdade, aleluia. Louvado seja Deus. Então não seja enganado por esses falsos profetas. Vá para a Bíblia. Louvado seja Deus. Vá para a palavra de Deus, que ela não falha. Ela é a verdade. Jesus Cristo diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que o verbo se fez carne e andou sobre os homens, ou seja, a palavra se fez carne e andou entre os homens. Então essa palavra é o próprio Jesus, e Jesus é a verdade, e ela não pode falhar. Então vá para a palavra de Deus para que você não passe a ser enganado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Somente essa meditação eu queria trazer para vocês nessa noite. Recebam essa palavra, guarde essa palavra no seu coração. Eu sei que é uma palavra dura, né? Eu sei que é uma palavra severa, mas é essa palavra dura que vai levar eu e você para o céu. É essa palavra severa que vai levar eu e você para o céu, né? A Bíblia diz que quando Jesus pregava, muitos dos seus discípulos chegaram até ele e disseram: duro é este discurso, quem poderá suportar? E a Bíblia diz que eles foram embora. Então, chegando os seus discípulos até Jesus, louvado seja Deus, e Jesus pergunta para eles: vai vocês também com eles? Né? E se eu não me engano foi Pedro que respondeu: para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Aleluia. Então nós podemos ver que são poucas pessoas que realmente obedecem essa palavra. São poucas pessoas que realmente, aleluia, querem andar nessa palavra. Por isso que muitos têm abandonado a palavra, muitos têm abandonado a verdade e têm se apostatado, saindo da verdade e indo para a mentira, saindo do espírito e passando a andar na carne. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, porque não suportarão a sã doutrina. Aleluia. Muitas pessoas hoje em dia não suportam a sã doutrina. Por quê? Porque a sã doutrina de Deus exige mudança da nossa parte, exige renúncia, exige santificação da nossa parte, separação total para o Senhor. E muitas pessoas não querem abandonar os seus prazeres carnais. Muitas pessoas não querem abandonar suas vontades pecaminosas. Aleluia. Mas que nós venhamos sempre guardar essa palavra em nosso coração. Amém, meus irmãos? Recebam essa palavra da parte do Senhor. Aleluia. Creia que Deus ele é com você. Medite na palavra de Deus. Ore. Busque ao Senhor. Não se deixe enganar. Aleluia. Sabemos que tem surgido muitos projetos, né? Muitos projetos, muitos ministérios têm surgido nesses últimos dias, querendo derrubar a santa doutrina de Deus. Aleluia.
mas eu faço das palavras de Paulo a Timóteo: permaneça naquilo que aprendeste, permaneça na doutrina a qual você aprendeu, aleluia, a qual você recebeu com o próprio Espírito Santo de Deus, aleluia, amém? Vou fazer uma oração bem rápido, aleluia, em favor de todos. Louvado seja Deus, que Deus abençoe todos vocês que participaram. Compartilhe essa live, aleluia. Talvez possa vir levante contra a minha vida, né, pela forma que eu preguei, mas eu faço que nem Pedro falou diante dos fariseus: mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens, né, meus irmãos? Não foi os homens que me tirou das drogas, não foi os homens que me tirou da cachaça, não foi os homens que me livrou da morte, foi Deus. Então eu tenho que fazer a vontade de Deus, amém? Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, nesse momento, meu Deus, de oração, quero te agradecer por esse momento na tua presença. Pai, eu te agradeço por ter colocado as palavras na minha boca. Eu sei, meu Deus, que o Senhor falou com o teu povo, com os teus servos, meu Pai querido. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor venha abençoar eles, dar força, dar graça, meu Pai querido. Espírito Santo de Deus, reveste eles das tuas armaduras celestiais, para que eles não venham, meu Pai, cair nas ciladas do adversário. Espírito Santo de Deus, repreende todo o mal contra a vida deles, repreende todo o levante, repreende toda fúria, meu Pai, toda armadilha satânica contra eles, meu Deus. Senhor da glória, visita as suas famílias também, dando grande livramento, dando escape, salva a família deles, salva a casa deles, Senhor da glória. Eu te louvo porque o Senhor é bom, eu te louvo, meu Deus, porque a tua misericórdia, ela dura para sempre, Senhor. Eu te agradeço pelos livramentos, pelas bênçãos, pelas vitórias. Eu te agradeço também, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, que se fez presente nessa live, que o Senhor possa derramar da tua graça, da tua paz, meu Pai, do teu amor sobre a vida de cada um deles, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a nossa irmã Fátima, o meu irmão. Deus abençoe, irmão Ricardo Mendes, aleluia. Depois vamos fazer uma live junto, hein, varão? Dá um lugar aí na live aí. Deus abençoe Leandro Benício, Deus abençoe a minha irmã Gênio Fran Carneiro, né? Deus abençoe a minha irmã Karine PDA, louvado seja Deus. É verdade, viu, irmã? A verdade tem que ser pregada, né? Quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, a palavra de Deus tem que ser pregada, né? A Bíblia diz que quando Deus levantou Ezequiel para pregar contra a casa rebelde, que era próprio Israel, seu povo, Deus disse: e tu, filho do homem, falarás o que eu lhe mandar, e quer eles ouçam, quer não ouçam, saberão que em Israel houve um profeta. Aleluia. Então a palavra tem que ser pregada. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe irmã Alessandra Mendes, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe irmã Micaele Calisto, Deus abençoe toda a sua família, sua casa. Amém, meus irmãos? Receba essa palavra, tá bom? Compartilhe no seu Facebook para que pessoas possam também ouvir a verdade de Deus. Sabemos que esse tipo de mensagem está ficando extinta, né? Pessoas têm se acovardado, pessoas têm se amedrontado, têm deixado de pregar a verdade, né? Mas a Bíblia diz que ainda tem 7.000 que não se dobrou a Baal, ainda tem 7.000 que pregam a verdade. Doa a quem doer. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Aleluia. Louvo a Deus pela vida de vocês. Agradeço por ter ficado na live, tá certo? Vou ficar fazendo transmissão aqui. Louvado seja Deus. Sempre que Deus me inspirar, eu vou estar trazendo uma palavra da parte do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Quem se despede é seu irmão em Cristo, Anderson Maciel. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.